O que é e para que serve a avaliação de desempenho? Como implantar isso dentro da sua empresa? Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, fica comigo. É muito comum o baixo desempenho de funcionários por falta de parâmetro. Como assim, Fabiano, falta de parâmetro? É isso mesmo. As pessoas não sabem se elas estão no caminho certo ou não por falta de indicadores, por falta de referência. E a avaliação de desempenho é uma ferramenta já antiga, mas que tem se difundido muito dentro das culturas de gestão exatamente para ajudar os recursos humanos, os departamentos de gente de gestão a fazer essa performance e ajudar os colaboradores a corrigir as suas rotas e a corrigir os seus gaps. Então vamos lá, o que é uma avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho é uma ferramenta e existem vários no mercado, você pode inclusive desenvolver a sua própria por planilha de Excel, não é a ferramenta que faz a diferença, mas é como ela é implantada e qual é o conceito que está por trás. Então a avaliação de desempenho é uma forma de você avaliar, como o próprio nome já diz, o desempenho dos colaboradores. Seja esse desempenho técnico de resultado ou seja esse desempenho comportamental. Então, existem aí várias formas de você aplicar isso. Eu gosto muito, quando a gente está fazendo consultoria dentro de algumas empresas, implantar um ciclo de avaliação de desempenho de maneira semestral ou até mesmo mensal. Nós já utilizamos e implantamos dentro de algumas organizações avaliação de desempenho, inclusive semanal. Olha só. Por quê? Porque se as pessoas, a lógica é a seguinte, se as pessoas sabem onde elas estão e se elas sabem exatamente qual é a sua atual performance, tem como ela corrigir a sua rota. Você não consegue corrigir uma rota, seja comportamental ou de resultado, se você não sabe exatamente onde você está. Então a avaliação de desempenho, ela segue esse critério. Então, mas vamos partir do pressuposto que você vai implantar uma avaliação de desempenho semestral, ok? Então, a primeira coisa que você precisa definir é quais são as áreas a serem avaliadas. Eu gosto muito de trabalhar nesses dois pilares, comportamental e técnico. Na área comportamental, você pode avaliar comprometimento, engajamento, o quanto a pessoa pactua dos valores, da missão e da visão da empresa, o quanto a pessoa veste a camisa, né, veste o sapato da empresa de acordo com aquilo que você deseja para o sentimento de equipe. Você pode colocar ali como sentimento de dono. Então, cada empresa monta o seu critério comportamental. Não tem como você pegar um modelo de avaliação de desempenho pronto de outra empresa e querer aplicar na tua empresa. Por quê? Porque cada empresa tem a sua cultura, tem a sua realidade. Não dá para você ficar importando, colando do coleguinha, né, a avaliação de desempenho. Não dá, porque a tua empresa tem a tua equipe, tem a tua cultura e tem a tua necessidade. Então, para simplificar, elenque aí quais são os 5 pontos de avaliação de desempenho comportamental. Vou ser hipotético aqui. Por exemplo, pontualidade no trabalho. Segundo, comprometimento. Terceiro, sentimento de dono. Quarto, relacionamento interpessoal. Quinto, gerenciamento de equipe ou liderança de equipe, ok? Ou forma de aplicar feedback. Então você pode ter aqui 5 pontos. Eu lembro de uma empresa que nós ajudamos, que eles colocaram como um dos pontos é o seguinte, pegar o boi pelo chifre. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, poxa, que estranho. Ele falou, não, aqui a gente tem um jargão, um lema que é o seguinte, tem que pegar o boi pelo chifre. Pegar o boi pelo chifre significava, naquela empresa, resolver as coisas. Olha só que interessante. Então, esse pegar o boi pelo chifre nada mais é do que um valor para aquela empresa, ao ponto de que eles queriam mensurar o quanto as pessoas eram resolutivas, o quanto elas realmente, né, assumiam a responsabilidade pelo aquele resultado ou pela mudança e faziam aquilo acontecer. Numa outra ponta, você vai fazer uma avaliação de desempenho na parte técnica ou de resultados. Então, por exemplo, parte técnica, controle e conhecimento dos processos do setor, entrega de resultados, cumprimento de metas, gerenciamento dos projetos. Então, você pode elencar, né? Dessa forma que eu estou distribuindo aqui para vocês, parte comportamental e parte técnica. Depois que você definiu quais são as áreas que você quer avaliar, você precisa definir o seguinte, os pesos. Então, qual é o peso que nós vamos dar para cada uma dessas áreas? Vai ter peso diferente ou não? Ou vão ser todos pesos iguais? Nós vamos trabalhar com pesos iguais. Então, você vai atribuir notas de 0 a 10, ou de 1 a 5, ou de 5 a 10, ok? E aí, na hora de fazer essa avaliação de desempenho, então você vai ter um formulário, pode ser uma planilha, obviamente que existem softwares
softwares, né? Aqui no IBGL, por exemplo, nós utilizamos o PowerKR, que é um software específico para avaliação de desempenho que nós desenvolvemos ao longo de 15 anos de trabalhos e experimentações dentro das empresas, ok? Dentro desse software, ou dentro dessa ferramenta, você vai fazer a avaliação do teu time. Então, de 0 a 10, quanto que a pessoa tem, quanto que você avalia, e aí é por inferência, tá? Ou seja, você vai ter que dar essa nota ali por inferência de acordo com as suas percepções. Para você minimizar os impactos da inferência, você pode trabalhar uma avaliação 360, por exemplo, que é você... vamos dar um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui um gerente de vendas. O diretor avalia ele, os colegas avaliam ele, a equipe avalia ele, dentro dos mesmos critérios. Você trabalha com uma média, ok? Então, cada um dos itens que você selecionou, ele vai receber notas de 0 a 10, por exemplo, ok? E aí isso vai trazer um gráfico, um radar, de maneira muito simples e sucinta, ok? Esse é o conceito de uma avaliação de desempenho. Óbvio, você pode trabalhar um conceito de avaliação de desempenho muito mais elaborado, com períodos menores, em tempo real, né? Real time, por exemplo, toda semana, com base nos comitês, nas correções de rota. Fato é que você precisa ter uma avaliação de desempenho e isso passa a ser uma cultura, não apenas uma ferramenta. Importante você entender isso. A avaliação de desempenho não é uma ferramenta, é uma cultura. As pessoas se preocupam muito com a ferramenta, quando na verdade o que faz toda a diferença é o fato de ter essa cultura de avaliação de desempenho implantada. Lógico, depois que a avaliação de desempenho foi realizada, aí é hora de aplicar esse feedback no colaborador. Se você não sabe como aplicar um bom feedback, procure aqui no canal que eu tenho um vídeo falando sobre feedback, ok? E aí você vai chamar esse colaborador com base nos gráficos e com base nos dados, você vai dizer, olha, eis o seu desempenho na área comportamental, na área técnica, e eis o que seria interessante. Vamos construir uma rota em conjunto? Então, a avaliação de desempenho nada mais é do que uma cultura de gestão com foco em feedback em tempo real, para que o colaborador possa entender quais são seus gaps, quais são seus pontos de melhoria, para que ele possa realmente mudar a performance, sair do ponto A e do ponto B, beleza? E aí? Você tem cultura de avaliação de desempenho dentro da tua empresa? Deixa nos comentários pra gente aí qual que você usa, como é que você faz isso, beleza?